continuamos a nossa entrevista aqui no Memórias do Poder Legislativo com o ex-deputado estadual Álvaro Fraga. Deputado, o senhor estava contando no finzinho, né, do bloco anterior desse surgimento do sistema Cantareira, porque a crise no comecinho da década de 70, finzinho da década de 60, já era terrível. A crise de 67, eu fui para lá para a Secretaria em 68, mas a crise já vinha. Nós tínhamos problemas seríssimos em São Paulo. Então ela não é novidade. Estava tudo para ser feito. Não, não é novidade. É falta de coragem de governo de lá para cá, depois eu explico ao longo do tempo. Governo como nação, como um todo. Porque a política de saneamento básico, se ela não for gerenciada a termos nacionais, do governo federal como uma política para 20 anos, 30 anos, 40 anos, sem sofrer solução de continuidade, não faz. Foi isso que aconteceu, então? Foi isso, porque o governo Sodré, tire-se o chapéu para o governador Abel Sodré, foi o governo que investiu, o secretariado do Sodré era no nível ministerial. Walter Lezer como secretário da Saúde, nível técnico e de seriedade e de respeito. Walter Lezer, como médico, eu tiro o chapéu para esse homem dia e noite. Esse homem resolveu o problema de São Paulo da mortalidade infantil, não construindo hospital, não que não precisa construir hospital, precisa, mas indo lá onde o menino pisa na sujeira, na verminose, resolvendo uma série de problemas. Por isso que ele, junto com o Iassuda na área de saneamento básico, os dois se irmanaram e foi possível se fazer essa política de saneamento básico, tanto na área de água e esgoto, como na área do interior, de se voltar para drenar determinadas regiões, certos rios, certos alagados, que eram causadores de epidemias, de verminose, de diarreia. Esse governo no Sodré, que foi captar recursos ao nível internacional, por isso que foram criadas as empresas. E o sistema Cantareira, por que eu digo isso? O que era o sistema Cantareira na época? Parecia... Era um matagal aqui. Mas quando se pensava em termos de obra, era uma coisa gigantesca. Era um projeto monstruoso, de se monstruosa. buscar água a 100 e poucos quilômetros daqui, através de túneis. Nós temos túneis aí construídos de 3, 6 quilômetros, na rocha, trazendo as águas vindo para cá. Porque o que aparece na televisão, no rádio, não podia ser diferente, aparece só o sistema Cantareira aqui em Mariporã. O sistema Cantareira é um complexo de obras terríveis, trazendo essa água. Chegando aqui em Mariporã, essa água... Nós temos 3 bombas instaladas a 60 metros de profundidade, 4 bombas, uma em reserva, cada uma com capacidade de 11 mil litros por segundo, bombeando a água a 120 metros de altura, depois de tratada no sistema Guaraú, no decantador, levada a 120 metros de altura para a elevatória Santinês e de lá distribuída para descer pela grande rede. Tudo isso foram obras de alto poder de engenharia e de conhecimento que o brasileiro tem para fazer. E na época resolveu o problema? E na época resolveu, porque o sistema Cantareira não resolveu em seguida, porque ele foi construindo, ele avançou o governo Laudo e tal. Mas o embrião foi ali, são obras demoradas, entendeu? São obras que... Mas tinha um respaldo, era uma política de governo, foi feito no Recife também, nas suas densidades, foi feito no Rio de Janeiro, e em São Paulo foram feitas todas essas obras, começando pelo sistema Cantareira. Mas o professor Iassuda, e eu, por que eu digo isso? Porque eu, como assessor de relações públicas na época dessa área, eu era incumbido a levar para visitar as obras do sistema Cantareira que estavam estudantes, desde escolas, a universitários, a professores, a Instituto de Engenharia, justamente a OAB, para explicar essa complexidade. Justamente para que eles vissem todo esse entorno que era essa obra e o que era essa água chegar, tratar em São Paulo e o demora que ia ter nisso. Chegar na nossa torneira, que bonitinha. Porque essa água bruta, hoje o pessoal fala aí, parece que você vai lá, transfere aquele manancial para lá e joga. Não é. Ela tem um tempo. Eu não sou engenheiro sanitarista, eu tenho minhas limitações. Mas essa é uma área que eu vou falar aquilo que eu participei né, com esses grandes homens. Fazendo isso. Essa água passa por um tratamento, passa por decantadores. A qualidade de água no Brasil é padrão universal, mundial. Nós temos uma das águas, uma qualidade de melhor qualidade, não deve nada para ninguém. Deputado, só para a gente confirmar então uma coisa, naquela época a criação do sistema Cantareira era uma coisa grandiosa e era a solução, mas assustava pela complexidade das obras e pelo custo das obras. Mas foi prevista uma continuidade e não foi feita ou não? Acharam que resolvia o problema ali e depois se pensava mais adiante?
É uma situação engraçada que o professor Iassuda e o Haroldo Gessler, o engenheiro Haroldo Gessler, que era o presidente da Comasp, juntamente com outro player de homens, eles lutaram muito, porque nós tínhamos um problema de agressão ao meio ambiente. Se fosse hoje, não derrubava um pau. Impacto ambiental. Impacto ambiental, mas não havia outra solução. A inércia da roda estava grande, São Paulo estava no caos, São Paulo interior, esgoto, não é só água, esgoto era uma tragédia. O litoral, eu te falei de buscar bloco de gelo para trazer, porque era loucura, então vamos desacelerar. Era desespero. Era desespero de resolver. Isso, Cama Cantareira foi a única solução, porque tinha o Alto Tietê. Esses 7 sistemas que tem aí, o que foi agregado era o sistema Cantareira. Os outros estão aí desde Guarapiranga, Alto Cutia, Baixo Cutia, enfim, Rio Claro, Alto Tietê, que estão todos aí. E esse governo Sodré, através do professor Iassuda, volto a dizer, conseguiu a duras penas, com apoio da Assembleia, deslanchar. Mas quando ele chega nesse complexo do sistema Cantareira, na época, estava o sistema doutor metropolitano. Fazia parte da grande obra, que se desenrolaria ao longo dos anos. 15, 16, 20 anos. O sistema doutor metropolitano, o que seria? A interligação de todos os sistemas, norte, sul, leste, oeste, com os braços, água já tratada. Esse anel sempre cheio, com o sistema de bombeamentos todo, que esse anel abasteceria regiões todas, norte, sul, leste e oeste, com água já tratada. Esse sistema doutor metropolitano fazia parte do complexo de obra. Mas daí começaram as discussões políticas, à época, e começaram as brigas de projeto entre empreiteiras, à época. Não, esse projeto é inviável, é uma loucura, não dá. E nesse redemoinho de discussões, a coisa foi indo. Foi indo, e o sistema Cantareira, esse gigante maravilhoso, foi concluído a duras penas, mas sem a contribuição dos demais sistemas em épocas de crise que haveriam de chegar um dia. As crises são cíclicas, demoram às vezes 40, 50 anos, mas vem. O Criador faz chover, mas não num lugar que a gente quer, faz chover em vários. Se o homem não prepara vários lugares dentro de uma região geográfica para ter o abastecimento suficiente... Então não faltou só chuva, na opinião do senhor? Não, ao longo do tempo não. Foram exaurindo o sistema Cantareira. É culpa de várias pessoas, de vários governos. A inércia governamental está pagando o preço agora. O que é a inércia governamental? Enquanto as necessidades em saneamento básico crescem geometricamente, o governo acompanha administrativamente isso. E não educa o povo para saber o que é a responsabilidade da água. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fazia minhas palestras, eu tinha todo um estudo. Eu usava aquilo que os engenheiros na época diziam. Eu dizia nas minhas palestras, São Paulo cresce uma Campinas por ano, temos que investir em saneamento. Na época, Campinas não tinha 400 mil habitantes, mas era o parâmetro para dizer São Paulo cresce uma Campinas. E crescia mesmo. O que hoje, já é muito, né? Hoje se diz São Paulo cresce uma Campinas por ano, e é verdade, só que Campinas tem 1.400.000 habitantes. Veja a progressão geométrica dessa roda. E o governo fazendo a administração por susto. Porque saneamento básico, eu brinco muito isso, uma vez eu brinquei até com o deputado Tonka Falsetti, falei, olha, em políticas públicas, em saneamento público é por susto. Está faltando água, está tendo vazamento, não estão abastecendo lá, não é uma política planejada como governo, nem como continuada. Nação, nem continuada. Agora, você não pode jogar a culpa em partido isoladamente, porque não dá voto o cano enterrado. É obra que demora, faz buraco, está no trânsito, o governo não inaugura, é o outro que vai inaugurar. Então, o político tem, mas se o político for motivado para a qualidade de vida, através de uma política governamental, e nisso o governador Geraldo Alckmin poderia liderar uma grande bandeira que São Paulo e outros estados, porque a inércia do Acre, com todo respeito ao Acre, a inércia parar obras no Acre, há um custo para voltar essa roda a funcionar na inércia, mas é um custo que dá para fazer. A inércia de São Paulo, parafraseando um antigo ministro, é impagável e incustável. Hoje o sistema doutor metropolitano que eu estava dizendo, que teria sido iniciado, é inviável pelo custo, pelo crescimento de São Paulo, por outras obras que vieram ao longo do tempo. Hoje, eu não estou dizendo que o sistema doutor seria hoje, estou dizendo lá,
Estou culpando a inércia administrativa na área de saneamento básico. Mas tem que ser política federal. E São Paulo tem que... Nós temos 2 senadores hoje de altíssimo nível por São Paulo. Eu estou falando de São Paulo porque sou daqui de São Paulo, que é o Serra e o Aloysio. Nós temos o Geraldo Alckmin, que faz 20 anos que está no governo, vai e volta. Daqui a pouco eu uso o campeão no Bandeirantes lá e fica para ele. Tantos anos, estou brincando, é brincadeira. Mas, governador Geraldo, veja a Pindamonhangaba de Eduardo e Assuda, procura dar uma lida no que esse homem propôs, junto com uma pleia de homens na época, e levante a bandeira em São Paulo para que haja uma política nacional de saneamento básico e não sofra solução de continuidade. E Vossa Excelência tem liderança para isso. Faça isso. Não estou sendo oposição, não estou sendo crítico, estou apenas refletindo a inércia governamental na área de saneamento básico. Porque não é só construir hospital, é evitar que, através da diarreia, da verminose, se ocupe leços hospitalares. Você veja bem, mais de 400 mil pessoas no Brasil, agora estou falando de Brasil, a 500 mil, ocupam leite hospitalar por causa de diarreia. O custo para o SUS é a faculdade de Arley. O custo do SUS é de 140 milhões para esse tratamento. E, se investir em saneamento, a cada $1 investido, o retorno em custo é $5. Ao longo do tempo, não é obra para 4 anos, não é chafariz. É prevenção, né? É prevenção, e a obrigação está na Constituição, a preservação da vida, da qualidade de vida, e a saúde das pessoas está na Constituição. É vontade política. Né? Olha bem. Essa questão do saneamento é uma questão apaixonante, né? Além de ser apaixonante, é uma questão primordial. Ninguém vive sem água, Deus. O senhor, como é que foi essa questão de levar isso para os municípios? Porque aí começa um outro trabalho, e eu já queria fazer uma outra pergunta para o senhor responder junto, assim, se não for muito. Esse duelo da técnica, saber o que é necessária, do corpo técnico ali, engenheiros especializados, o senhor disse que existiam os melhores engenheiros, os melhores secretários, os melhores tudo. E a política, às vezes, não acompanhar isso. Nesse trabalho que o senhor fez depois do serviço de assistência aos municípios, que era justamente levar, né, essa infraestrutura para os municípios, isso acompanhava? O senhor contava com a gestão lá ou às vezes o senhor fazia o melhor projeto, chegava lá, o prefeito falava... Não. Nessa época, porque esse programa todo, eu tenho que dizer isso, ele avançou pelo governo Laudo, e o Laudo não tem culpa disso. É que no governo Laudo os recursos começaram a ficar mais difíceis por outras razões. E a oposição começou a ser mais combativa por ter uma bandeira a essas obras. E o problema de esgoto começou a dar problema seríssimo. Por exemplo, começaram a fazer marcha dizendo que Osasco ia virar um pinicão, que Guarulhos ia virar não sei o quê, que iam fazer tratamento de esgoto a céu aberto. Tudo isso para levar um confronto com a população. Isso durante o governo Laudo. Aí começou a se discutir várias coisas. O Laudo Natel, só para a gente explicar. Aonde eu fui durante o governo Laudo Natel, eu estava na Comasp como assessor de Relações Públicas do Haroldo. Já tinha saído do gabinete de Assuda, estava com o Haroldo na secretaria. Aí a oposição começou a ser muito grande. E os custos muito grandes. Então o Laudo teve problemas de fincar o pé. Quando veio o Paulo Egídio também criou um secretariado num nível maravilhoso de pessoas. E que começou a se retomar uma série de obras desta área, a velocidade dessas obras, tanto para o interior, como para o litoral, de como saneamento aqui do sistema de saneamento, já em outras áreas. E entra o governo Maluf, já no final, já com a política, com outras bandeiras, já outras mudanças de capital, não sei o que lá, e o Maluf continua a fazer a política de saneamento do interior, ele continuou fazendo, eu vi, terminou o emissário submarino aí de esgoto aí da Praia Grande, enfim. Mas o grande impulso foi o governo Sodré, passando pelo Laudo com essas dificuldades que eu disse, não por causa do Laudo, mas por causa dos momentos políticos, de crises mundiais, tal, o dinheiro, mas o dinheiro vindo. E uma grande oposição já crescente, que tinha suas razões. Tá, e no meio de tudo isso, a necessidade das obras. A necessidade das obras, principalmente no interior. Jundiaí era um caos, hoje Jundiaí é exemplo. E nas cidades menores, lá em 68, a necessidade era maior mesmo. Era um problema seríssimo de abastecimento em Jundiaí, que foi sendo colocado a tecnologia através do FESB, que era Fomento Estadual de Saneamento Básico, e através da Sabesp, depois Sabesp,
Jundiaí hoje tem. Agora, você veja, Uberlândia, em Minas Gerais, é uma cidade que tem 100% de água tratada e 99% de esgoto tratado. E tem uma política de saneamento para 50 anos. Uberlândia, aqui em Minas. Não sou eu que estou dizendo, só pode ir lá e ver. O que falta é isso, não ter solução de continuidade, é a inércia governamental. Essa inércia, para fazer essa roda voltar a girar, na velocidade que tem que girar, é um custo terrível. Então, o governo não pode parar. Não adianta sair correndo, vamos buscar água não sei aonde, vamos tirar água do mar. Tudo isso está... Não é nenhuma novidade. Planejamento, nenhuma novidade. É essa. Tudo isso, o DEE, ou o Instituto de Engenharia, ou a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ou a própria Secretaria de Obras, esses projetos estão tudo lá, nos escaninhos. É só puxar e adequar ao momento atual. Alguns já se tornaram impossíveis. Por exemplo, o sistema doutor metropolitano hoje, não. Mas ninguém encontrou uma solução paralela a isso. Tanto é que quando me tornei deputado, que nós vamos falar mais à frente... Vamos falar no próximo bloco? Mais à frente eu vou dizer por que a coisa ficou feia depois em termos de investimento nesta área. Então vamos lá, daqui a pouquinho então a gente vai contar como é que foi a chegada dessa vez como deputado, né? Do Álvaro Fraga aqui na Assembleia Legislativa. O Memórias do Poder Legislativo volta já.